Essa palavra, irmãos, perdão, ela é muito importante na vida do cristão. Eu digo na vida daqueles que frequentam as igrejas, grupos de oração, aqueles que estão no caminho de Deus, aqueles que fazem oração e estudam a palavra de Deus. A essa gente, a nós, aqueles que se dizem, nós somos irmãos, somos cristãos, somos ou evangélicos, ou católicos, ou pentecostais. Mas essa palavra é muito importante, e é tão importante que dela depende a nossa salvação. Dela depende a nossa salvação, dessa palavra, perdão. Só para você ter noção da importância dessa palavra. Mas ela tem que entrar na prática, não pode ser teoria. Perdão. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Quando eu era jovem, eu trabalhei cerca de 30 dias, um mês inteiro, para uma empresa terceirizada. Eu pegava serviços de um outro jovem. Eu era solteiro nessa época. Pegava serviços, ordens de serviço do outro jovem, que pegava de uma empresa, de uma loja. Na época, o nome dessa loja era MP, Móveis Pinheiro. Não sei se existe essa loja ainda. Mas na época, era uma loja que vendia muitos móveis e a gente trabalhava com montagem de móveis. E durante um mês eu trabalhei e pegava as ordens de serviço desse rapaz, ele pegava da empresa. Aí quando fui receber, ele disse que a empresa não pagou ele. Ele disse que a empresa não pagou. Mas eu não acreditei, fiquei furioso, fiquei irritado. Achei que ele estava julgando que ele tinha recebido e não queria me pagar. Esse era o meu pensamento, estava fazendo um julgamento errado. Não tem aquela palavra que Jesus disse, não julgue para não ser julgado. Você não pode julgar sem saber da verdade. Você pode julgar sim, mas quando você sabe da verdade, você viu, você sabe. Agora, quando ouviu dizer, quando falaram, daí é complicado. Você tem que cuidar para não julgar, porque você pode estar julgando uma pessoa inocente. Isso você incorreria em culpa, em pecado. Não julgue para que você não seja julgado. Nesse sentido. Então, eu estava fazendo um julgamento. Como que ele estivesse com dinheiro, recebeu e não queria me pagar. Eu fiquei muito bravo, entrei em contenda, entrei na casa dele, quase que querendo sufocá-lo. A ponto de quase bater nesse jovem, dentro da própria casa dele. De tão irado por ter trabalhado o mês inteiro e não ter recebido. E ele falou que a empresa não pagou, ele não recebeu, você está entendendo? Se ele estava falando a verdade ou não, só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. Ele pode estar dizendo a verdade, mas pode não estar. Eu saí então da casa dele e Deus falou comigo. Eu estava num ônibus e Deus falou comigo no coração. Eu me lembro muito bem, Espírito Santo, porque eu estava no caminho de Deus. Eu não estava no caminho das trevas, como antes. Deus falou comigo no coração, você deve perdoar. Você não foi perdoado de tantos pecados graves? Olha quantos pecados graves você cometeu. Você era o quê? Um criminoso? Você era um bandido? Você era um grande pecador? Estava nas trevas, poderia ter morrido na mão da polícia, na mão de bandidos. Você poderia ter morrido, mas você foi salvo, foi liberto, foi perdoado, purificado. E agora, você não quer perdoar o seu irmão, seu próximo? Perdoa ele, assim como você foi perdoado. Aquilo me tocou o coração, porque eu não tinha muito conhecimento da Bíblia Sagrada. Não fazia muito tempo que Deus tinha me libertado de uma vida horrível. E aí eu perdoei de coração. Eu fiz uma oração e perdoei aquele jovem. Se ele estava mentindo ou se estava dizendo a verdade, não importa, eu perdoei. Isso fez bem para mim e isso vai fazer bem para você. Quando você perdoa alguém sem saber da verdade ou mesmo sabendo que a pessoa está mentindo,
ou não, você faz essa oração. E eu fiz diante de Deus. Essa oração, perdoei. Eu não lembro se eu fui ter com ele para pedir perdão pessoalmente, porque seria a melhor coisa, é você ir. Mas peça perdão a Deus e perdoe. Senhor, eu perdoo esse jovem. Eu disse, está perdoado, ele não me deve mais nada. Se ele estiver errado ou não, está perdoado. Era isso que Deus queria de mim. Porque se eu não perdoasse, mesmo que ele estivesse errado, como é que Deus ia me perdoar? Porque eu ainda era um pecador e continuava pecando. Não pecados de injustiça que eu cometi no passado. Pecados graves. Por isso existe essa diferença entre pecados graves e pecados leves. Então, como pecador, pecado leve, nós sempre seremos. Sempre estamos errando. Sempre precisamos pedir perdão a Deus. Nossas falhas, erros pequenos, não graves. Vocês estão entendendo? Porque existe essa diferença. E daí, como é que eu vou pedir perdão a Deus? Dos meus pecados pequenos mesmo, mais leves. Se eu não quero perdoar. E eu que fui perdoado de pecados graves no passado. Muito grave. Cometido contra Deus e contra as pessoas, a sociedade. Eu perdoei. Sim, esse foi um fato. Existe um outro fato, são vários fatos e situações em que o meu irmão, quando era jovem, adolescente ainda, ele tinha uma moto, eu peguei aquela moto dele e dei uma volta e acabei caindo com a moto, estraguei a moto, eu estraguei a moto, depois eu trouxe ela e coloquei virada. E ele soube que fui eu que danifiquei a moto, saí com a moto dele, estraguei e agora ele tem prejuízo. Não estragou tanto assim, mas ele teve um prejuízo. Ele chorou, ficou magoado, ficou muito magoado. Ele não queria me perdoar de jeito nenhum. E por muitos anos ele não perdoava essa situação. Eu era das trevas, do pecado, da iniquidade. Mas um dia Deus me libertou, me transformou. E aí me tornei um filho de Deus. Mas mesmo assim, meu irmão não perdoava de jeito nenhum essa situação. Então passou muito tempo, um outro irmão meu, que também estava na igreja, ele disse, por que você não vai e pede perdão para o teu irmão? Esse irmão. Ele já tinha casado, era o segundo casamento dele e tal. Então, morava em certo bairro. E eu falei para ele, é verdade, eu vou. E eu nunca tinha ido a ele, nunca tinha pedido perdão para ele disso aí. E eu fui na casa dele. E diante da mulher dele, na família dele, eu pedi perdão na mesa. Ela até ficou admirada. Contei o fato, lembrei, fiz lembrança e pedi perdão. Como eu tinha um pequeno negócio, dei até serviço para ele. Ele foi trabalhar no meu pequeno negócio. E paguei, e eu paguei. Ele estipulou um valor até alto a respeito daquela moto, daquele estrago. Não foi tanto assim, mas eu paguei. Mesmo um valor alto, eu paguei. Paguei. Você está entendendo, meus irmãos? Como foi importante pedir perdão. Aí passou mais um tempo, e foi passando o ano, ele já não trabalhava mais comigo. E certo dia eu fui na casa dele, estava num retiro carismático, próximo da casa dele. E fui até lá e ele não me recebeu. Ele de longe falou umas palavras perversas e não quis me receber na casa dele. Eu não entendi, mas Deus tinha falado no meu coração, vai na casa do teu irmão, vai lá fazer uma visita para ele. E eu fui desse mesmo irmão, e ele na mesma casa que ele morava, ele não liberou perdão. Ele parece que voltou, aquela mágoa, arrancou. Eu não tinha feito mais nada, já tinha pago. Vocês estão entendendo? Então eu fiquei livre, graças a Deus, eu fiquei livre, fiz o que é certo. Então quando você puder ir, vá e peça perdão para a pessoa que você ofendeu, magoou, que você agora é de Deus. Tem pessoas que não são de Deus, elas não vão. Mas estou falando para quem é de Deus, verdadeiramente, um verdadeiro crente, um verdadeiro católico, cristão de verdade. Você precisa ir, você sabe onde a pessoa mora, você tem como ir lá, a pessoa ainda está viva, não morreu, não se mudou para outro estado, então vá lá,
peça perdão. E se você deve e não pode pagar, peça perdão. Se a pessoa não perdoar, você está livre, você está perdoada diante de Deus. Porque é Deus, Jesus Cristo, quem dá o perdão e purifica. Mas Ele só vai dar o perdão e purificar você se você pedir perdão, se arrepender de verdade, de coração. Se você não se arrepender de verdade, com sinceridade, você não é perdoado. E se você não perdoar aqueles que te ofenderam, que te devem, também você não é perdoado diante de Deus. Tem esses dois lados, aquele que libera o perdão, perdoa, e aquele que pede perdão. Você está entendendo? Porque quem ofende deve pedir perdão. Porque se não for lá pedir perdão, se reconciliar, também não é aceito diante de Deus. Também não é aceito suas orações, suas ofertas, seu dízimo. Você vai para uma prisão. Você está entendendo? Então, o que causa o prejuízo também, se ele pode, se a pessoa é viva, se tem como ir lá, vá, peça perdão. Se é ofensa, se é dívida, se você não pode pagar, peça perdão. Se a pessoa não perdoar, você é perdoado diante de Deus. Seja ofensa ou seja dívida. O que estou falando não é tudo a respeito do perdão e de pedir perdão. Não é tudo. É muita coisa, amados irmãos. Esse assunto é muito extenso. Muito extenso. São muitas situações, como eu disse, diferentes, não são todas iguais. Cada caso é um caso diferente, é tratado diferente. Agora, o que eu fiz? Todas as pessoas que eu causei dano, que eu prejudiquei, já fiz essa oração há muito tempo. Eu, diante de Deus, pessoas que eu não poderia mais ver, nem sei onde moram, pessoas que passaram pela minha vida, que eu causei dano e prejuízo, nem sei onde moram, nem sei se estão vivas, em que estado estão. Então eu fiz essa oração diante de Deus, pedindo perdão a Deus por todas as pessoas que eu não pude pedir diretamente a elas os danos e os males que eu fiz. Então pedi diretamente a Deus. Todas as pessoas, orando por elas. E às vezes até hoje eu oro por essas pessoas que eu causei dano, prejuízo no passado. Sempre vou orar por essa gente. E também, amados irmãos, depois de ser liberto e transformado por Deus, se tornado uma nova criatura, batizado no Espírito Santo, como já há muito tempo já estou no caminho de Deus, eu também fiz essa oração e aconselho você a fazer essa oração, muito importante. É pedir a Deus perdão por todas as pessoas que lhe causaram danos a você, todas as pessoas que causaram danos a mim, todas as pessoas que me deviam, todos aqueles que me causaram prejuízo financeiro, muitas causaram prejuízo financeiro, porque eu depois trabalhei, tive meu negócio, então perdi para golpistas, para pessoas que podiam pagar, pessoas que não podiam pagar, das coisas que eu vendia, dos trabalhos que eu fazia. Eu fiz essa oração e que você faça também. Aconselho você a fazer, é muito importante. Pedir por essa gente, perdoando elas. Então, eu fiz essa oração. Senhor, eu perdoo todas as pessoas que me deviam, todos os que não queriam pagar e todos aqueles que não podiam pagar. Até os golpistas, os injustos, os maus, que me causaram dano, prejuízo, humilhação ou ofensa, eu os perdoo de todo o meu coração. Estão perdoados. Aqueles que me deviam não me devem mais. E se depender de mim, estão salvos. Estão salvos. Agora, essa gente, se eles se converteram, se alguns deles se converteram, às vezes no momento de sofrimento, já tem o meu perdão, que é importante. Então elas pediram perdão a Deus, porque me deviam, causaram danos a mim, foram perdoadas. Mas aquelas que não se converteram, não foram transformadas, não aceitaram Jesus Cristo, morreram na situação de trevas, é claro que elas se perderam, com certeza. Mas a gente não sabe se converteram ou não, por isso nós liberamos esse perdão. Pedimos a Deus que os perdoe, porque nós estamos perdoando. Foi essa oração que eu fiz e é muito importante você fazer. De todas as pessoas que devem ainda você, ou que deviam, que causaram prejuízo, faça essa oração.
Peça a ajuda do Espírito Santo, ele vai dar lembrança na sua memória de todos aqueles que lhe causaram dano, prejuízo, e também daqueles que você causou dano e prejuízo. Então nós sempre vamos precisar pedir perdão a Deus, por isso devemos sempre perdoar. Vamos para o outro vídeo. Amém.